Para sempre,
Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam indo a casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, levante sua mão e cante, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Oh Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Abraça os seus familiares e cante, Senhor, a tua graça nos basta. Teu amor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É no dia a dia que tu me moldas, é nas barreiras que se levantam diante de mim que tu testas a minha fé, que tu testas a minha força. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de luta, é um momento de guerra, é um momento de dificuldades, mas é um momento para nós que acreditamos nele, que acreditamos num Deus que nos basta, num Deus de graça e de misericórdia. É um momento de vitória, é um momento de nos levantarmos com fé e crendo de que a mudança da nossa nação vai começar por nós, através da nossa oração, do nosso joelho dobrado no chão, das nossas mãos levantadas para o céu, as nossas vozes juntas declarando a vitória e a mudança da nossa nação. Então levante sua voz, junte-se com todos da sua família e levante sua voz para cantar. Só a graça dele nos basta e só a presença dele nos sustenta. Cante. Senhor,
presença nos sustenta. Oh, oh, aplauda Ele, te louvamos e te bendizemos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor, a tua igreja te adora. E canta ele, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele, a tua igreja te adora. Senhor, a tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante a ele, a igreja adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adora. A tua igreja te adora. Bom dia, shalom, shalom. Bom estarmos aqui novamente para darmos prosseguimento à série sobre as marcas do avivamento. E hoje nós abordaremos a marca do avivamento, prosperidade total. Que o seu coração esteja desejoso de receber mais uma porção da palavra de Deus e que nesse momento você possa orar, convidando o Espírito Santo para ministrar o nosso coração. Senhor, nós queremos te dar graça por esse dia, por tudo, ó Deus, que tu tem feito em nossas vidas, por tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça que nos sustenta. Nesse momento nós queremos declarar que nós somos totalmente dependentes de ti, que o nosso coração é teu e que nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ministra o nosso coração, nos faz entender os teus propósitos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que os teus decretos, Pai, os teus princípios esteja, Deus, no nosso coração e na nossa mente, e que haja em nós alegria, Pai, de te servir, de obedecer a Ti, em nome de Jesus. Abençoa cada família, abençoa cada pessoa que for ouvir esta palavra ou que nos acompanha, que Tu possa realizar uma grande obra em cada coração, para a glória do teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos tratar sobre isso, sobre prosperidade total. E primeiramente você precisa saber que prosperidade bíblica é fruto da nossa obediência. Então quando nós decidimos caminhar em obediência, certamente nós prosperaremos
em todas as áreas da nossa vida. E no Rema de 2006, nós recebemos um Rema em 2006 que diz: Tissalear, movendo-nos na abundância do Deus abundante. E essa palavra tissalear significa a certeza de estar andando na rota do sucesso, significa uma pessoa bem-sucedida. Ela quer dizer também próspero, prosperar, suprimento completo, provisão abundante. Então, essa prosperidade que Deus tem para a minha vida e para a sua vida vai muito além do que recursos financeiros ou algumas propriedades ou até mesmo fama ou sucesso que possamos ter ou alcançar. Essa prosperidade envolve todas as áreas de nossa vida e tem a ver com a alegria que nós recebemos de Jesus, tem a ver com a paz que excede todo entendimento, com o equilíbrio que o Senhor nos dá, com a fé que Deus também nos permite. Ele nos dá essa fé para que nós possamos enfrentar obstáculos, dificuldade. Então, realmente, nós somos capacitados pelo Senhor para viver, para desfrutar de uma vida abundante que Cristo conquistou para nós. Então, eu lhe convido a prosseguir nesse entendimento de prosperidade bíblica. E eu quero convidar você para nós lermos um texto que está no livro de Salmos 37, versículo 27, que fala sobre essa prosperidade e a forma que Deus vê tudo isso e se relaciona com isso. Em Salmo 37, no versículo 27, diz assim: Cantem-se e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Há um convite aqui para mim e para você, para que nós realmente possamos cantar, celebrar o Senhor, nos alegrar no Senhor, todos aqueles que amam a sua justiça. E também a declarar, a dizer continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Então essa é realmente uma boa notícia, nós sabermos que Deus ama a nossa prosperidade. Então diga para você mesmo: Deus ama a minha prosperidade, Deus se alegra com a minha prosperidade. E eu preciso também me alegrar e exaltar o nome dele e sempre declarar que ele é o Deus que ama a minha prosperidade. Ama a prosperidade do seu servo e ele seja engrandecido em nossas vidas. Isso é lindo. E essa palavra servo, é importante que a gente atente que Deus ama a prosperidade do seu servo. Mas servo significa aquele que obedece. Então a palavra servo, ela significa aquele que obedece e vai muito além disso. O servo é uma pessoa extremamente generosa. O servo é uma pessoa que tem prazer em servir. O servo é uma pessoa que está disposto a caminhar com Deus e a obedecer os seus mandamentos. Está escrito lá no livro de João 14, 21, quando Cristo fala, né? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ele realmente tem prazer nos meus mandamentos e dessa forma ele é amado pelo Pai e também o Pai se manifesta a cada um de nós. Então, essa caminhada com Deus é uma decisão. É importante nós entendermos que a prosperidade tem a ver conosco, tem a ver com uma decisão nossa, depende da nossa decisão no que diz respeito a caminhar em obediência aos princípios e à palavra do Senhor e sendo fiel a Deus, crendo nas suas promessas, independente das circunstâncias, porque muitas vezes nós somos provados em tempos difíceis. E prosseguindo no Rema 2006, tem algo aqui bem interessante que nós devemos recusar, né? Diz assim: recuse decretos negativos, como não tenho nada para dar. Esses decretos são sentenças que militam contra a abundância e fortalecem a escassez. Você tem sim, você tem muito a dar, você tem ideias, você tem criatividade, você tem tempo, você tem fé, você tem amor e compaixão, você tem algum dinheiro. Dê do que tem, dar é um ato profético a favor da abundância. Jesus disse que quem dá, recebe.
em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dá é a experiência dos que se movem na abundância. Dá é a experiência dos que desenvolvem consciência de abundância. Então, dá realmente é a didática de Deus, é a didática do reino, e nós precisamos compreender que no reino de Deus nós precisamos semear. Nós precisamos verdadeiramente dar. E esse servo tem essa característica. Os que servem ao Senhor com alegria, os filhos amados, eles têm prazer em dar, em contribuir, em realmente semear no reino de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para um texto que vai nos falar também sobre prosperidade, que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 9, vamos até o versículo 14, que diz assim, a palavra do Senhor: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço, num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, o teu Deus, que nem bolo tenho. Se dão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e agora vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Glória a Deus. Então, nesse contexto aqui, nós temos aqui o encontro de Elias com esta viúva, uma viúva anônima, que não é citado o seu nome, e ela estava em um momento de uma grande escassez, era aquele período dos 3 anos de seca, e Deus mandou Elias para ser sustentado por esta mulher. E a porção que essa mulher tinha era aparentemente muito pouca. Então eu acredito que essa mulher teria todos os argumentos para dizer: não tenho nada para dar. Ela provavelmente teria muitos argumentos para realmente não dar nada do que tinha da sua porção, porque era bem pouco. Porém, o que nos chama a atenção nessa palavra é que essa viúva, ela creu e ela obedeceu. E por sua obediência ela foi próspera, porque houve uma multiplicação desta farinha e desse azeite, e nada lhe faltou até o dia que realmente choveu sobre a terra. Então isso é extraordinário, porque muitas vezes nós usamos essa frase: não temos nada para dar, ou não podemos devido a uma circunstância ou algo que você está enfrentando. Então recuse esses decretos negativos. Viva realmente nessa abundância de Deus. Viva realmente esse rema de 2006, que fala te salear. Seja próspero, porque você vai dar, você vai semear, é daquilo que você tem. Então Deus sempre vai esperar de nós um posicionamento, e nós somos provados para realmente desfrutar dessa abundância que Deus tem para mim e para você. Quero citar também outros exemplos de homens prósperos. E um deles que eu vou declarar agora é Jacó. Nós conhecemos a história de Jacó. Já no final da sua história, lá na Bíblia, em Gênesis 31, versículo 6 a 9, quando Deus o pediu para retornar à casa do seu pai, ele já tinha enfrentado várias situações difíceis, mas Deus era com Jacó. Deus
realmente abençoou Jacó e o prosperou em tudo, apesar da dificuldade, do sofrimento e de tudo aquilo que ele enfrentou. Desde o momento em que Jacó estava ali fugindo da presença do seu irmão, lá em Gênesis 28, quando ele estava fugindo, Deus se revelou a ele em sonho e ali realmente houve uma aliança, houve uma promessa e houve uma aliança em relação a Jacó. E ele ficou com aquela palavra. Mesmo na sua trajetória de sofrimento, trabalhando muito para o seu sogro Labão, trabalhou na verdade 20 anos até realmente conseguir retornar à sua terra. Mas nesse momento que ele estava para retornar, ele chamou as suas esposas, Raquel e Lia, e falou algo para elas em relação ao seu pai. Ele disse: vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele me tem feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o teu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Então, na verdade, nós vemos aqui ele explicando a situação para as suas esposas e declarando quanto Deus foi generoso, quando realmente Labão estabeleceu um salário para Jacó pelo seu trabalho, porque ele tinha trabalhado já 14 anos pelas suas esposas, e esses últimos 6 anos ele trabalhou realmente para adquirir um salário. Então, toda vez que ele estabelecia, que seria as crias do rebanho, que seria o salário de Jacó, assim Deus permitia que os filhotes nascessem realmente da forma que era estabelecido ali. E é interessante porque é algo incomum nós vermos, ovelhas aqui salpicadas ou listradas. É algo sobrenatural o que Deus fez e agiu através de Jacó, a prosperidade de Jacó, como Deus foi fiel para com ele. E nesse momento ele pôde dizer: vocês sabem o quanto eu trabalhei para o seu pai, todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então, quantas vezes nós estamos preocupados, porque há mudanças de salário, porque muitas vezes nós não sabemos o que tem pela frente, o que nos aguarda, mas eu quero declarar para mim e para você que Deus está cuidando de cada um de nós, que o Senhor permanece fiel e que aqueles que realmente têm uma aliança com o Senhor, que caminham em obediência aos princípios da palavra de Deus, nada poderá nos atingir ou nos prejudicar no que diz respeito a isso, porque certamente prosperaremos em qualquer ambiente, seja um ambiente com dificuldade, com dor, ou seja, em ambiente onde experimentamos a alegria ou a bênção do Senhor, nós sempre seremos pessoas prósperas, porque Deus está conosco. Então, lembre sempre: cantem-se alegres os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Então Deus ama a nossa prosperidade, Deus quer nos ver bem. E nós precisamos prosseguir em obediência, mesmo em tempos difíceis. Outro exemplo que eu quero dar para você de prosperidade total. Aleluia. Um exemplo também de prosperidade total é na vida de José. José foi um homem muito próspero, glória a Deus. Ele era um homem próspero e em Gênesis 39, de 2 a 4, diz que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então José era um homem próspero. E
Nós podemos ver essa prosperidade que mesmo em uma situação adversa, mesmo enfrentando tudo que ele enfrentou no que diz respeito à rejeição dos seus irmãos, a inveja ali, a venda dele como escravo para o Egito. Agora ele era um escravo na casa de Potifar, e Potifar percebeu que o Senhor era com José. Então eu quero declarar para você e para mim também que Deus é conosco, e quando Deus está conosco, nós temos essa virtude, essa alegria do Espírito Santo em nós. Nós temos a paz e o equilíbrio que vem dele. Nós realmente podemos desfrutar de uma vida abundante, de uma vida saudável, de uma vida emocionalmente saudável, porque o Senhor está conosco. Nós podemos descansar no Senhor, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem, que ainda que passemos por alguma adversidade, por momentos dolorosos, o Senhor nos fará prosperar nesse lugar e nos fará também prosperar quando sairmos dali. Então é interessante que Potifar percebeu que Deus era com José e o colocou como administrador de todos os seus bens. Então nós sabemos que ali ele teve o seu tempo e que ele também foi preso injustamente por causa da esposa de Potifar, e que também preso, também na prisão, José era próspero. Então, independente do lugar que nós estamos ou que Deus nos permite passar, nós somos pessoas prósperas e pessoas felizes, porque Deus é conosco. Aleluia. E eu quero ler uma parte do Rema de 2015 que nos fala também sobre esse entendimento que nós precisamos ter de dar, de realmente semear no reino, de estar disponível, de ter um coração curado no que diz respeito ao dinheiro. Diz assim: dar é um ato profético a favor da abundância. Dar é consciência de abundância. Dar é a didática de Deus para nos ensinar a receber. Entenderemos o valor de receber, porque dar está receptível para receber, tomará uma nova perspectiva e libertadora revelação. Deus falará fartamente sobre isso e descobriremos a chave da generosidade. O dinheiro a tudo responde, ele tem dois lados, não cara e coroa, não frente e verso, mas ruim e bom. Depende de nós. Então depende do seu coração. O dinheiro é uma bênção em nossas vidas. O que realmente nos faz dano é o amor ao dinheiro. Então nós precisamos ter um entendimento e uma mentalidade de reino. Ainda no Rema 2015, no final, já diz assim: é mentalidade de reino, não ostentação nem falta de humildade. Há pobres humildes e pobres soberbos. Há ricos soberbos e ricos humildes. A diferença está no coração. Então eu pergunto para você, como está o seu coração em relação às finanças, em relação aos recursos financeiros? Porque a prosperidade de Deus, ela nos alcança em todas as áreas, em todos os âmbitos, inclusive na área financeira. Então é interessante, porque nós precisamos aprender a lidar com o que Deus tem colocado em nossas mãos e a continuar semeando no reino de Deus, sendo fiéis nos princípios, na obediência, realmente caminhando com integridade, com fidelidade, para que esse ciclo de abundância seja algo permanente em nossas vidas. Quero ainda citar outro exemplo para você, que diferente dos exemplos que eu citei até agora, que falou de muito sofrimento, de muita dificuldade, eu vou falar de uma pessoa, de um personagem bíblico que ele se destacou tanto na riqueza quanto na sabedoria. Eu quero convidar você para nós lermos em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim o texto: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas,
foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que lhe tinha em mente. Salomão respondeu todas, e nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, e o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E é lindo nós lermos esse texto e ver a grandeza de Salomão, a oferta, que ela trouxe também, mas o que eu quero lhe chamar a atenção, algo lindo nessa prosperidade de Salomão, na grandeza de Salomão, é que quando Salomão teve a oportunidade de pedir algo ao Senhor, ele pediu sabedoria. E a Bíblia declara que Salomão era o homem mais sábio. Então, na verdade, ele foi um dos homens mais sábios e até hoje ele continua sendo o homem mais sábio. Deus realmente deu a Salomão muita graça, muita sabedoria, só que Deus deu além do que ele pediu. Deus também deu riquezas. Deus o prosperou de uma forma grandiosa. E todos os reinos da terra realmente ficavam admirados com a vida de Salomão, com a grandeza de Salomão. Então nós podemos declarar que Salomão foi um homem sábio e próspero, muito próspero. Porém, quando a rainha de Sabá ficou sabendo que Salomão tinha realmente todo esse prestígio e era bem comentado, ela quis realmente tirar à prova tudo isso, saber se esse homem era tão sábio assim, se ele era tão rico como as pessoas costumavam dizer. Então vamos ficar com essa parte aqui e declarar para nós mesmos que a nossa vida possa despertar em outras pessoas curiosidade, que realmente as pessoas fiquem curiosas em saber ao nosso respeito, em querer estar conosco, em nos ouvir, e não apenas isso, mas também em ver como nós vivemos. A rainha de Sabá, ela foi até Salomão e ali ela colocou ele à prova com perguntas difíceis. E a Bíblia diz que Salomão respondeu a todas e não teve dificuldade, porque Deus era com ele. Deus realmente o abençoou com sabedoria. E não é diferente conosco. A palavra de Deus diz que se nós tivermos falta de sabedoria, nós devemos pedir a Deus que Ele a dá. E interessante que ela falou a ele que ela ouviu falar da grandeza dele, ouviu falar da sabedoria, mas que ela não acreditou, que ela realmente precisou vir e ver. Mas quando ela vê toda essa sabedoria, quando ele realmente responde todas as suas perguntas, algo mais lhe chamou a atenção. Ela passou então a ver como ele vivia. Ela começou a olhar como era servido à sua mesa. Ela começou a observar como eram os seus oficiais, as pessoas que estavam ao seu serviço, os copeiros, as pessoas que estavam ali, todos uniformizados, todos muito, muito bem vestidos. Ela começou a ver a grandeza desse reino de Salomão,
a grandeza de Israel, e ela ficou admirada e disse: realmente eu ouvi falar da sua sabedoria, da sua grandeza, e eu não acreditei. Mas vendo o que eu estou vendo, eu quero declarar que realmente é verdade, porém a sua sabedoria, a sua prosperidade ultrapassa o que eu ouvi falar. Porque uma coisa é você ouvir falar e outra coisa é você ver. Então, que verdadeiramente nós possamos entender que a prosperidade de Deus está conosco e que nós caminhamos em níveis de prosperidade, que nós alcançaremos níveis ainda maiores de prosperidade, dependendo do nosso posicionamento, da forma que nós respondemos àquilo que é posto diante de nós. É importante frisar nesse dia que nós não podemos desprezar as coisas pequenas, porque o servo, ele não despreza as pequenas coisas, os pequenos começos. Então, muitas vezes, eu e você somos desafiados com algo que nós temos que fazer, com algo que nós precisamos contribuir, e muitas vezes nós recuamos, né? Nós dizemos, não tenho condições, isso não é para mim. Então, que a partir de hoje você realmente dê valor nas coisas pequenas, que você dê valor nos pequenos começos e que você sirva a Deus com muita alegria, porque no reino de Deus os princípios são especiais, são realmente únicos, né? Deus, ele declara na sua palavra que aquele que quer ser grande, que seja o menor, que seja aquele que serve. Então, nós precisamos estar disponíveis no reino de Deus. Nós precisamos dar valor às pequenas tarefas que muitas vezes é nos colocado. Quantas vezes alguém pode ter chegado até você e pedido a você, você pode ficar na porta hoje, você pode receber aqui as pessoas, e muitas vezes você pode não ter gostado dessa tarefa ou feito isso, mas sem alegria. Coisas simples que Deus está sempre nos provando, sempre nos desafiando a ver qual vai ser a nossa resposta no reino de Deus. Então não desprezes os pequenos começos, caminhe com Deus em obediência, caminhe com Deus em integridade, fidelidade, mesmo na situação difícil, mesmo em circunstâncias adversas, porque é nesse momento que a nossa fé é provada. Eu fiz questão de relatar a prosperidade em meio à escassez, em meio à dificuldade ou à dor, porque a prosperidade de Deus está conosco em todo o tempo. A prosperidade de Deus, ela nos acompanha. O reino de Deus está em nós. E essa expressão, ela é feita através de nós. Então, nós somos homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, cheios de alegria. Nós somos pessoas felizes, nós somos pessoas que têm paz, nós somos pessoas resilientes, nós somos pessoas de fé, que avançam, que não retrocedem. E essa prosperidade, ela faz parte do nosso DNA, porque Cristo diz, né? Jesus, ele falou, declarou na sua palavra, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa abundância está dentro de cada um de nós. E ainda que nós passemos por momentos difíceis, essa prosperidade ela vai nos acompanhar. E aqui ela declarou, a rainha de Sabá, ela declarou que, mas eu não acreditava no que dizia, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas, né? Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Olha só, como devem ser felizes os homens da tua corte. Como devem ser felizes as pessoas que trabalham para ti, ou que estão próximo de ti, porque eles podem ouvir a tua sabedoria. Isso é extraordinário, saber que as pessoas que estão à nossa volta, elas serão felizes, serão tomadas por essa grandeza. Algo bem interessante também é a rainha de Sabá reconhecer que a prosperidade, a sabedoria na vida de Salomão provinha de Deus. Então, realmente, que você entenda que todas as nossas fontes provêm do Senhor.
que a graça dele nos alcançou e que é ele que tem usado as nossas vidas como vasos de barro para que a excelência e a glória seja dele. E ela disse aqui: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela engrandeceu o nome do Senhor naquele momento e reconheceu que aquela grandeza, que toda aquela riqueza e que toda aquela sabedoria provinha de Deus, que realmente Deus o abençoou e Deus foi engrandecido na vida de Salomão. E é nessa parte que eu quero também finalizar, para que nós possamos compreender que a prosperidade de Deus na nossa vida, naquilo que Ele tem para nós, naquilo que nós já alcançamos até aqui e naquilo que ainda não alcançamos, porque com certeza você deve ter algo que você ainda não alcançou e talvez até nesse momento de reflexão, que já estamos chegando ao final de um ano, de um ciclo, de ano, e nós passamos a refletir sobre algumas coisas que fizemos, realizamos, e aquilo que não alcançamos, que não foi permitido, ou que não foi possível, muitas vezes nós nos entristecemos, porém nós precisamos entender que a prosperidade ela permanece conosco, que Deus nos fará prosperar e que aquilo que ainda não conseguimos, certamente conseguiremos, assim como foi com a vida de José. Até o dia que ele se tornou o governador do Egito, ele passou por várias provações, várias formas de realmente ali duvidar da promessa. Mas a Bíblia diz que José ele permaneceu fiel, ele permaneceu na sua integridade. E Deus o prosperou, Deus o abençoou tremendamente. E assim com todos aqueles que têm se colocado nessa brecha de fidelidade, de honra, de integridade, Deus ele nos abençoa. Então nós temos que nos preparar com expectativa para maiores níveis de prosperidade. E nós despertaremos curiosidade em muitas pessoas. Receba essa palavra, que muitas pessoas chegarão até nós, muitas pessoas virão até nós para nos ouvir e para ver como nós vivemos, para ver como nós nos posicionamos na nossa casa, no relacionamento com os nossos filhos, no relacionamento com aqueles que nos servem, com as pessoas que estão à nossa disposição. Então, muitos virão contemplar o que realmente Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. E quando isso acontecer, que Deus seja engrandecido. Como diz lá no Salmo, cantem-se alegres os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Que realmente a grandeza de tudo aquilo que nós possuímos ou ainda iremos possuir, que realmente a honra seja dada a Deus, que Ele é o Deus que nos abençoa para que nós possamos adquirir riquezas. Isso está no Rema de 2015. É Deus que nos capacita, Ele nos dá habilidade para trabalhar, Ele nos dá inteligência e tudo que nós conquistamos até aqui ou ainda conquistaremos, é Deus que nos permite conquistar. Essa sabedoria, essa graça, a unção, tudo provém dEle, é tudo dEle. E o nosso coração seja cada dia mais grato. Quero ler uma parte do Rema de 2019 que fala sobre a semente. É importante você prosseguir semeando no reino de Deus. E diz assim, já no final do Rema de 2019, é no suprimento que vem a provisão. Sempre haverá semente. Ela pode estar diante dos olhos e passar despercebida. Não a deixe escapar. Ela está em todo o suprimento recebido. Ela é a provisão. Colheita é suprimento, semente é provisão, é lei. Enquanto a terra durar, assim será. Então sempre haverá semente.
E Deus é aquele que nos dá a semente para semear. E muitas vezes os nossos olhos não percebem, ou nós passamos despercebidos e não percebemos, e alguns até se alimentam da sua semente. Então, no reino de Deus, eu e você precisamos semear. Semear para colher, dar para receber. E a prosperidade total de Deus, ela nos alcança em todas as áreas da nossa vida, porque nós temos a alegria do Espírito Santo, nós temos a paz que excede todo entendimento, nós temos saúde emocional, nós temos um equilíbrio para lidar com situações difíceis, nós temos fé para prosseguir e nós temos algum dinheiro, sim. E glória a Deus que o Senhor tem abençoado os nossos recursos financeiros. Louva ao Senhor por tudo aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele já fez no Ministério Ágape da Restauração, no que diz respeito aos nossos lugares, lugar onde nós nos reunimos. A gente percebe o mover de Deus neste ano de 2020, num ano que para muitos de nós foi difícil, enfrentamos muitas dores, muito sofrimento, mas a generosidade de Deus nos alcançou. Deus levantando pessoas servas, Deus levantando pessoas para ofertar. Coisas grandes nós temos feito em cada uma das nossas igrejas, no que diz respeito a melhorar o nosso ambiente. E isso é provisão, isso é colheita de Deus, isso é prosperidade. Então Deus tem essa prosperidade para a minha vida e para a sua vida, e que você comece a ver tudo o que há em você, porque o reino de Deus está em nós. Vamos desfrutar daquilo que Jesus já nos entregou, dessa vida abundante, dessa plenitude de alegria, dessa paz que excede todo entendimento, e vamos caminhar nessa trilha do sucesso. E essa trilha é caminhar em fidelidade, caminhar em honra, realmente praticando os princípios da palavra de Deus, sendo generoso na sua semeadura, porque a palavra de Deus diz que nós colheremos na medida em que nós semeamos, que conforme a sua semeadura, assim será a resposta da sua colheita. E essa colheita sempre será além, sempre será sacudida, recalcada e transbordante. Então que Deus nos dê um coração cada vez mais generoso no que diz respeito ao reino de Deus, no que diz respeito a realmente praticar os princípios da sua palavra, para que Ele seja engrandecido na minha vida e na sua vida. Amém? Aleluia. Vamos agradecer a Deus por essa prosperidade total que já nos alcançou e caminharemos em níveis cada vez maiores no ciclo da expansão. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nada e nem ninguém poderá tirar. E aqueles que têm como meta fixa o reino de Deus, aonde quer que se instalem, prosperarão. É real, é promessa, e nós podemos descansar naquilo que Deus já nos falou. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar Tailândia e o mundo para Jesus. Um beijo no coração no ciclo da expansão. Você e eu, venha cavalgar comigo, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E
esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. E ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos, ele espalha em suas mãos e cavalga no cavalo branco ao redor dessa nação. Ele chama você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim. E nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Um pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus o Senhor é sol e escudo, a graça e a glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Um pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei